Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este programa Fique em Casa Aprendendo. Aula de literatura. Vocês gostam de literatura? Vocês gostam de poesia? Vocês gostam de música? Vocês gostam de literatura? A literatura faz parte da nossa vida, minha gente. Às vezes, né, nas aulas, os alunos ficam assim pensando, mas literatura tem contexto histórico. Não, mas é legal, é interessante. Nós crescemos, nós enriquecemos culturalmente e também nos divertimos muito, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui de um período maravilhoso. A gente chegou à época mais perto de nós, ao modernismo, movimento modernista, movimento que veio assim quebrar as correntes, quebrar as cadeias de tudo que era engessado, tudo que era padronizado, tudo que era bem justinho. O modernismo veio mudar esta realidade, né? Tem aquela música assim, apaga a luz, apaga tudo, apaga, esquece passado, esquece classicismo, esquece. A gente vai para uma outra época agora, tá bom? O movimento modernista é marcado pelo período compreendido de 1922 a 1930. Na verdade, esse movimento aqui, ele compreende uma época assim de muitas transformações. Palavra ruptura, você já ouviu em outras aulas. Quebrar, romper, mudar totalmente com o marco da Semana de Arte Moderna. Você já ouviu falar da Semana de Arte Moderna? Já? Então, a gente volta só um pouquinho para falar de modernismo. A gente se reporta à Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, onde? No Teatro Municipal de São Paulo, onde artistas se reuniram para um evento que viria a ser o marco inicial de um novo movimento literário, certo? E esses artistas eram quem? Ninguém mais, ninguém menos que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitia e Anita Malfatti. Aí o que a gente tem? A gente tem pintor, a gente tem escritor, que vão se juntar para apresentar uma nova forma de arte, uma nova forma de leitura de mundo, uma nova forma de apresentar esse fazer poético. Acompanha o slide comigo, ó. Pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. É caracterizado pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Agora, notem bem, para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Por ter arte, por ter arte escrita, né, arte pintada, aí tem estudiosos que não consideram isso aí como um movimento literário, uma escola literária, tá bom? Mas o importante é você saber que na Semana de Arte Moderna o negócio aqui no Brasil mudou. Mudou por quê? Porque os autores começaram a manifestar. Há uns 2 anos, lembra? Começaram aqui umas manifestações no Brasil? As pessoas começavam a queimar pneu, chamando a atenção das autoridades, fechando rua, se manifestando, chamando a atenção. E nessa época aqui, houve alguns manifestos, como o manifesto da poesia Pau Brasil. Pau Brasil, uma madeira, uma árvore trazida lá na colonização, uma riqueza nossa. Pois é. Oswald de Andrade desejava que a nossa poesia fosse exportada, ou seja, conhecida fora daqui. Por isso que o nome do movimento é Pau Brasil. É chamado de produto cultural de exportação. Daí a escolha desse nome, certo? Oswald de Andrade ficou conhecido por sua irreverência e de crítica ao academicismo. Por isso que eu falei, quebra padrão. Chega daquele modelinho, eu falei até a palavra engessado, né? Aquele modelinho pronto. Então, o Oswald de Andrade, ele ia para os eventos de chinelinho, aqueles eventos onde você precisava ter uma produção mais elaborada, ele ia de qualquer jeito.
E aí, quando ele chegava, ele meio que chocava. E era essa a ideia do movimento da Semana de Arte Moderna, tá? Do evento. O Oswald de Andrade defendia, ao mesmo tempo, criticava. Ele defendia e, ao mesmo tempo, criticava o que é o nacionalismo. Mas isso ele fazia do jeito dele, tá? E veio a ser alvo de julgamento por um outro manifesto, por um outro movimento chamado Verde e Amarelo. Então, começou assim uma sucessão de ideias apresentadas em publicações. Começou eu vou dizer assim, uma guerrinha entre artistas que pensavam de um jeito, pensavam de outro, e acabavam se chocando, criando aí o seu marco, escrevendo o seu nome na história da nossa literatura. Em outras palavras, a Semana de Arte Moderna, ela vai reunir um sincretismo estético. Já ouviu essa palavra, né? Sincretizar, misturar. Com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Neo-novo. Então, para você entender, saímos do romantismo, entramos no realismo. O realismo se opõe ao romantismo. O romantismo é aquilo mais idealizado, o realismo é aquilo mais próximo da realidade. Depois do realismo, nós temos o simbolismo e o parnasianismo, que vem trazer de volta aquele padrão clássico que foi rompido pelo romantismo, certo? Então, a poesia já com aquelas rimas, aquela fidelidade à nossa gramática, escrever com erudição e tudo mais, tudo bonitinho. E aqui na Semana de Arte Moderna, essa ruptura traz de volta aquele sentimento de nacionalismo defendido lá no romantismo, só que com uma nova roupagem. Por isso que aqui a gente tem assim, ó, neorrealista, neoparnasianista e neossimbolista, ou seja, uma nova visão. Ruptura com o academicismo, né? Com aquilo que eu usei a palavra engessado, e com o passado e a linguagem parnasiana. A linguagem parnasiana é uma linguagem que fica ali subordinada às normas gramaticais. Linguagem coloquial mais simples, aquilo falado no dia a dia, aquele pra no lugar do para, aquela coisa mais, tipo assim, tá entendendo? Pois é, meu irmão, aquele negócio assim mais chegado do povo, mais popularizado. Quer dizer, essa linguagem coloquial, essa usada no dia a dia, bem diferente daquele padrão da norma culta. E te liga numa coisa, ó, te liga. São expressões da coloquialidade que não deve estar presente em produções como prova do Enem na redação. Ok? Deu para entender? Regionalismo e nacionalismo, ainda exposição da realidade social brasileira. Assim como a terceira geração romântica se preocupou com as inquietudes da sociedade, aqui a gente também tem, e tem muito, e você vai já ver por quê. Marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato, temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Já se via falar, então, dessa marginalização da sociedade presente em produções? Pois é, aqui a gente vai ver. Nós vamos ver. Leia comigo o slide. Nasce, então, um movimento totalmente contraditório ao parnasianismo ou simbolismo das décadas anteriores. Os artistas têm em comum a busca pela origem, daí vem o nacionalismo e acarreta a volta às origens e valorização do índio brasileiro. Onde o índio foi valorizado? No romantismo, não foi? Então, o romantismo não é um movimento de ruptura? Aqui na Semana de Arte Moderna, o nacionalismo defendido no romantismo volta a ter enfoque, volta a ter destaque, só que de uma forma diferente. O modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. E aqui no Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades, segundo o contexto histórico, que não pode faltar, porque o contexto histórico vai incidir, vai influenciar as características desses movimentos literários, dessas escolas literárias, como vocês quiserem nomenclaturar.
Olha só aqui, ó. Eu trouxe o cartaz da época da Semana de Arte Moderna. Era assim, ó. Semana de Arte Moderna. Quando? 1922, fevereiro. Onde? Teatro Municipal de São Paulo. Catálogo e cartaz da Semana de Arte Moderna, produzido pelo artista Di Cavalcanti. Então aqui a gente tem a mistura, né? Tem a arte visual com a arte literária. Por isso que alguns estudiosos não aceitam a Semana de Arte Moderna como um movimento literário, tá? Por isso que é chamada de pré-modernismo. Aí aqui você vai ler pausadamente. A Semana de Arte Moderna trouxe um rompimento, uma destruição das estruturas clássicas, acadêmicas, harmônicas. E por esse motivo tem caráter anárquico e destruidor. Mário de Andrade chamou a primeira fase do modernismo como a fase da destruição. O movimento era transgressor para a sua época e o objetivo era derrubar qualquer tipo de influência europeia nas artes brasileiras, embora não tenha sido bem recebido pela crítica e pelo público, mas aos poucos foi ganhando uma enorme importância histórica. Gente, tudo que é novo causa certo receio. Às vezes mudar de emprego, mudar de cargo, entrar numa empreitada, comprar um imóvel, sei lá, o que é novo, aquilo que é desconhecido, assusta. E a Semana de Arte Moderna foi muito criticada na sua exposição. Por exemplo, Monteiro Lobato foi um dos críticos que acabou, você pode fazer essa pesquisa, onde o Monteiro Lobato faz uma crítica, ele era considerado um grande nome ali, então ele era o cara, vamos dizer assim, um crítico da arte. E ele fez uma leitura completamente negativa dessa época. Então, foi um movimento assim, de muita confusão, de muita efervescência. E essa ruptura total aconteceu por conta dessa volta do padrão nacionalista. A Semana de Arte Moderna chocou porque trouxe uma nova visão sobre os processos artísticos, como a apresentação de uma arte brasileira. Se eu tenho uma arte brasileira, eu tenho que valorizar a figura no Brasil. Então, no caso, o índio passa também, mais uma vez, a ter uma grande expressividade nas obras. Aí eu tenho um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e o movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22. Como eu disse, esse movimento ele foi dividido em fases. E a primeira fase é a geração modernista, a primeira fase do modernismo, de um movimento, já sabe, movimento artístico, movimento cultural, político, e foi organizado por Oswald de Andrade e também Di Cavalcanti, tá certo? Nesse movimento surgiram os manifestos que eu falei anteriormente. E o primeiro deles aqui que a gente vai estudar, antes de mais nada, é saber que o manifesto é um texto de natureza dissertativa que tem a função de chamar a atenção de um público. Então, o Manifesto Pau-Brasil, ele vem baseado nesse contexto aqui, ó, movimento tenentista, período do Brasil onde a primeira fase da República é chamada de República Velha, é um contexto marcado pelas oligarquias, né? E também a alternância de poder entre São Paulo e Minas, a República do Café com Leite, os barões do café e aqueles que cuidavam da terra, os agricultores, né? Então a gente tem aqui essa alternância de poder nessa época. E em função disso, esse contexto de oligarquias, é o aumento da inflação. Então, a inflação era lá em cima, o desemprego, era uma época muito difícil, certo? Tudo isso propulsionou o quê? Protesto. Então, havia uma insatisfação, havia protestos, havia uma necessidade de se mudar esse sistema de governo, e isso vai incidir em todas as áreas, inclusive na literatura, na arte. Ao mesmo tempo, o movimento tenentista
ganhava força e tentava derrubar o esquema dessas oligarquias. Lembrando que tenentismo, acompanha aí, é um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros, no caso tenentes e capitães, que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias durante o período da Primeira República. E o que é uma oligarquia? É o governo de poucos. E essa palavra oligarquia era usada pelos gregos como uma forma de criticar determinado governo em que um pequeno grupo pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político ou um grupo econômico controlasse todas as ações do regime. Nunca ouviram assim, os manifestos, as pessoas falarem assim, vamos acabar com a oligarquia. Essa época aqui ó, era muito parecida. Essa insatisfação com o que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo desemprego, pessoas estão passando fome, a economia está quase entrando em colapso. E aí? Vai mudar o discurso? Claro! Algumas revoltas aconteceram, como, por exemplo, a revolta do Forte de Copacabana. Você já ouviu lá no Rio de Janeiro? A praia de Copacabana, ela recebeu esse nome por causa do forte. Você sabe que os fortes, eles eram construídos para defender aquela região, né? Aqui a gente tem o forte lá onde é o Palácio dos Leões, era um forte, isso é um forte. Então lá em Copacabana aconteceu a revolta de Copacabana, ocorreu também em São Paulo a revolta paulista, todo mundo reivindicando o fim dessa república velha, opressora, oligárquica. Era a tal política do café com leite, como eu já falei, onde a estrutura de poder era empregada no Brasil com predomínio político dos cafeicultores e dos fazendeiros de Minas Gerais. Para acabar com essa república velha, o que aconteceu? O centenário da independência, né? A independência do Brasil marcou o romantismo, o centenário da independência vem marcar aqui o modernismo, tá? Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética artística. E daí nasce a Semana de Arte Moderna, como a gente já falou, movimento de ruptura, apaga a luz, apaga tudo, vamos começar tudo de novo. Tá bom? E esse evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, chamada A Emoção Estética da Arte, seguido de apresentações musicais, exposições artísticas. Esse evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. O que esse movimento traz? Fora formalismo, ruptura com o academicismo que eu já falei, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas europeias, o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, valorização da identidade da cultura brasileira. Aí nós temos a fusão das influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, temáticas nacionalistas e cotidianas, nacionalismo crítico e ufanista, exacerbado, tá? Valorização do cotidiano, das práticas diárias, críticas à liberdade brasileira. Gente, foi um período assim de muita efervescência, de muita revolução. Aí você tem uma linguagem nova, coloquial, né? Já falei também. Que mais? Aí vem os manifestos que eu falei, vem o Pau-Brasil, que o Oswald de Andrade sugeria uma poesia de exportação, porque vamos parar de trazer o que é de fora para cá, vamos exportar aquilo que a gente tem. Então, na sequência, ele publica o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que viria a ser criticado futuramente pelo grupo que veio a seguir, chamado Movimento Verde e Amarelo. Poesia Pau-Brasil, Movimento Verde e Amarelo. E aí, esse manifesto é nativista, defende a poesia, como eu já falei, tem o nome Pau-Brasil por causa dessa nossa riqueza. Aí vem o Movimento Verde e Amarelo, que era formado pelo Menotti Delpitia, Plínio Salgado, Guilherme Almeida e Cassiano Ricardo. E esse patriotismo defendido vinha se contrapor ao Movimento Pau-Brasil, dado que ele é ufanista e bem até racista. Aí você vê Correio da Manhã, em 1924, enfatizava a necessidade de criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro. Essas produções não param por aqui, nós vamos estudá-la mais aprofundadamente na continuação da nossa aula, que fica por aqui hoje.
certo? Você viu que a primeira geração romântica nasce a partir da Semana da Arte Moderna, o movimento de ruptura, o momento de efervescência. O contexto histórico marca isso aí, um governo opressor, um governo marcado pela sucessão de poder, né? Sucessão não, revezamento de poder entre os mineiros e os paulistas, e isso trouxe uma grande confusão aqui para nós. E isso vai refletir em cima da arte literária, da arte também das artes visuais. É um momento muito rico da nossa literatura e a gente vai continuar numa próxima áudio aula. Certo? Compliquei?